Maio de 2024, o ex-coach Pablo Marçal anuncia a candidatura à Prefeitura de São Paulo. A história que ele conta é a de um empresário bem-sucedido, de origem humilde, que fez fortuna do nada. A história que ele não conta é que ele foi preso em 2005 por fazer parte da maior quadrilha de fraudes bancárias do Brasil. Ele não conta, só que a gente contou, que em 2010 ele finalmente foi condenado à prisão por aplicar esses golpes. Mas por que ele não ficou preso? Porque recorreu da sentença por 8 anos, até a condenação prescrever em 2018. Ele alega que não teve advogado. É mentira. Recorrer custa caro. E Pablo ainda não era empresário. De onde veio o dinheiro? 2022. Pablo decide virar político, mas tem a candidatura anulada por irregularidades no registro eleitoral. 2023. A Polícia Federal faz busca e apreensão na casa de Pablo. Vem a público que ele está sendo investigado por falsidade ideológica, apropriação indébita e lavagem de dinheiro na candidatura a deputado. De onde vem esse dinheiro? Chegamos a 2024, a criação de centenas de perfis que disseminam ataques a adversários e conteúdos de apoio a Pablo Marçal nas redes começa a levantar suspeita. O próprio Pablo é gravado revelando o esquema. A criação de uma comunidade online em que ele paga as pessoas para produzirem os vídeos. De onde vem esse dinheiro? Quem está por trás do Pablo Marçal? Quem é que banca essa candidatura? Uma pesquisa por... Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 27 de agosto de 2024. São 10 horas e 30 minutos. O Pablo Marçal acaba de confessar aliança com bandidos. É isso mesmo. A pressão denunciante contra ele começa a fazer efeito e o candidato já passa recibo de estar com medo do que vem por aí. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Desconstruindo Marçal. A artilharia contra ele ganha tração nas redes após crescimento na pesquisa e agora ele começa a enfrentar uma série de coisas que ele incrivelmente parece que não imaginava que ia enfrentar. Primeiro a Tabata, que com esse vídeo forte que fez aí, realmente ela criou uma situação para ele que requer explicação. Não adianta ele dizer que ela é adolescente, tentar usar alguma agressão, porque o vídeo está aí. Quem não quiser assistir, muito provavelmente uma boa parte do gado dele não vai querer assistir, mas vai ter gente que ele precisa agregar à sua campanha que vai assistir. Então aí foi uma boa jogada da Tabata Amaral e o fato é que concomitantemente a isso, a ministra do STF, Carmen Lúcia, destravou uma ação que pode derrubar a candidatura do Pablo Marçal. A ministra do Tribunal Superior Eleitoral, na verdade a presidente, pede manifestação do presidente do PRTB e do Ministério Público Eleitoral sobre caso que expõe guerra interna no partido e não é uma questão criminal, mas ela pode inclusive eliminar a candidatura dele. Por quê? A Carmen Lúcia destravou essa ação que pode provocar um efeito dominó no PRTB e implodir a candidatura de Marçal à prefeitura. O caso estava parado havia 20 dias no gabinete dela. E aí a imprensa começou a falar disso e ela pegou e acordou. Né? O que é impressionante é que numa situação como essa que a gente vive, como é que pode deixar o negócio dormindo lá? Seja como for, a ação assinada por 3 ex-ministros do TSE, Sérgio Banhos, Carlos Eduardo Caputo Bastos e Carlos Orbach, é movida pela administradora de empresas Aldineia Fidelix, viúva de Levi Fidelix. O ex-marido dela, morto em 2021, disputou 2 vezes a presidência da República e se notabilizou pela defesa do aerotrem e por homofobia. Na ação, a viúva dele alega que o atual presidente nacional do PRTB, Leonardo Avalanche, desrespeitou o acordo que havia sido acertado em fevereiro deste ano para pacificar o partido, como lhe conceder a vice-presidência nacional da agremiação, 6 cargos na Comissão Executiva Nacional e outros 20 cargos do Diretório Nacional, além de lhe garantir comando político dos diretórios em 5 estados.
incluindo São Paulo. Como na época o PRTB vivia uma guerra interna com trocas e acusações de disputa de poder, o então presidente do TSE, Alexandre de Moraes, designou um interventor para a legenda tal. E o fato é que agora é o seguinte, ela, se vencer essa ação, vai limar o Pablo Marçal da história. Bom, e aí você tem aí uma situação muito interessante que surgiu na sabatina do Pablo Marçal. Ele diz que está usando o partido PRTB e que afastaria o presidente acusado de ligação com o PCC. Em áudio atribuído a Leonardo Avalanche, o mandatário da sigla diz ter ajudado na soltura do traficante André do Rap, um dos líderes da facção. O Marçal disse que estaria disposto a afastar todos os integrantes do seu partido, mas que está usando o partido para se eleger e que ele fica constrangido tal. E aí, no meio da entrevista, perguntaram a ele sobre seus crimes, que a Tabata também falou no vídeo. Aí ele diz que ele foi condenado em Goiás, que isso é mancha na sua vida, mas todo mundo erra. Gozado que teve um desses debates em que ele disse o seguinte, que se alguém provasse que ele tinha tido alguma condenação, ele abandonaria a eleição. Em sabatina na Globo News, o empresário diz que ficou detido na Superintendência da Polícia Federal durante a apuração sobre esquema que desviava dinheiro de bancos. Veja só, essas coisas. E pior que um sujeito como esse, ele diz que todo mundo erra, mas ele chama o Lula de bandido, a Dilma de bandida. Um sujeito como esse, metido em tudo que ele esteve metido, e ele tem a coragem de falar essas coisas contra a gente que tem a vida limpa. Não provaram nada contra nenhum deles, não tem nenhuma condenação definitiva como a dele. Ele sim é condenado definitivamente pela justiça, não é? Mas, além disso, ele diz que vai solicitar afastamento desse tal Avalanche do PRTB após suspeita de ligação com o PCC. E ele tem uma ex-global que comanda a comunicação dele e que está ligada, veja só, a tudo isso. A atriz Luma Vidal, que fez participações em novelas da Globo, da Band e da Record, é a responsável pela comunicação do Pablo Marçal. Vidal conheceu o Marçal há 3 anos nas redes sociais, época em que o coach dizia ter horror à política. E hoje ela está aí, ganhando um bom dinheiro, é uma atriz, né? E aí cada um que tire suas conclusões. Mas o Marçal ainda é cobrado na justiça e está sendo cobrado por R$1 milhão. Ele deu promessa de R$1 milhão a quem encontrasse algum processo judicial movido por ele. Evidentemente que acharam o processo. E, enquanto isso, o Lula disse que não está muito preocupado com ele, não. O presidente Lula avalia que a militância que apoia Guilherme Boulos não precisa se preocupar com o crescimento de Marçal. O Lula avaliou aliados nos últimos dias que a campanha de Boulos, a prefeitura, não precisa se preocupar agora com o crescimento de Marçal nas pesquisas. E em conversas reservadas, Lula lembrou que Boulos está numericamente à frente em vários levantamentos e previu que Marçal não deve tirar votos do PSOL. É verdade, ele vai tirar votos da direita. Quem vota no Boulos não vai mudar para o Marçal. Pode mudar para qualquer outro, menos para o Marçal. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.